A vulnerabilidade da autossuficiência humana nos expõe aos ataques do inimigo. A autossuficiência é um sentimento que pode surgir quando nos sentimos fortes e capazes de enfrentar a vida com nossas próprias forças. Contudo, a palavra de Deus nos adverte que confiar excessivamente em nós mesmos nos torna vulneráveis aos ataques do inimigo e suscetíveis à queda. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Vamos refletir em 7 pontos sobre a importância da dependência de Deus, reconhecendo nossa fragilidade e depositando nossa confiança nele, para não darmos lugar ao inimigo e assim possamos evitar a queda. Primeiro ponto, a fragilidade da nossa própria força e a confiança em Deus. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confiar na própria força é perigoso, pois como simples mortais, somos limitados e falíveis. Somente em Deus encontramos uma base segura e firme que nos sustenta em qualquer situação. Nossa própria força é limitada e passageira, sujeita a falhas e momentos de fraqueza. Quando confiamos apenas em nós mesmos, construímos tudo o que somos e tudo o que temos sobre uma base instável, vulnerável aos desafios e às tentações da vida. No entanto, o profeta Isaías nos lembra de colocar nossa confiança no Senhor, que é a nossa rocha eterna. Ao depender de Deus, encontramos segurança e instabilidade que não vem de nossa força, mas de sua fidelidade e poder inabaláveis. Confiar em Deus continuamente nos dá a certeza de que, mesmo em meio às lutas e dificuldades, estamos firmes na rocha inabalável, que permanece segura diante de qualquer ataque do inimigo. Segundo ponto, a necessidade da humildade para reconhecer nossa fraqueza. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago capítulo 4, versículo 6. A autossuficiência é sinal de orgulho, e a Bíblia nos ensina que Deus resiste aos que se exaltam. Quando somos humildes, reconhecemos nossa dependência do Senhor e assim somos fortalecidos pela sua graça, permanecendo firmes na fé para resistir ao inimigo. A humildade é essencial para reconhecermos nossas limitações e nossa dependência de Deus. Quando admitimos nossa fraqueza, abrimos espaço para a graça do Senhor, que nos fortalece e nos mantém firmes diante das ciladas do inimigo. O apóstolo Tiago nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Essa graça nos protege, nos guia e nos sustenta. Ao tomarmos uma postura humilde, somos capacitados a discernir e resistir ao engano, permanecendo sob a proteção e a direção de Deus. Terceiro ponto, a armadilha do engano do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Nosso coração pode nos enganar, fazendo-nos crer que somos fortes e suficientes por conta própria. Deus, no entanto, conhece nossas verdadeiras intenções e sabe de nossa necessidade por Ele. O coração humano, segundo o profeta Jeremias, é enganoso e desesperadamente corrupto, uma advertência clara sobre nossa tendência a sermos iludidos por nossos próprios desejos e sentimentos. Sem vigilância e dependência de Deus, podemos facilmente cair nas armadilhas que nosso coração coloca diante de nós, tornando-nos suscetíveis aos enganos do inimigo. Precisamos buscar em Deus discernimento e sabedoria para não confiarmos cegamente em nossas emoções e inclinações. Entretanto, sim, na verdade e orientação das Escrituras, evitando assim as ciladas que podem nos afastar da vontade de Deus. Quarto ponto, a tentação da autossuficiente diante das bênçãos. Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Quando estamos em tempos de prosperidade, somos tentados a pensar que podemos nos sustentar sem a ajuda de Deus. Precisamos lembrar que as bênçãos vêm de Deus e que nossa verdadeira segurança está nele. A autossuficiência é uma tentação sutil que muitas vezes surge diante das bênçãos e da abundância. Quando confiamos em nossas posses ou em nossa capacidade, esquecemos que tudo vem de Deus e que nossa verdadeira segurança está nele.
Jesus nos lembra que a vida não consiste na abundância que possuímos, mas em nossa relação com Ele. Ao reconhecermos que dependemos dele, mesmo em tempo de abundância, mantemos o coração humilde e vigilante, evitando o engano do inimigo que nos leva a confiar em coisas passageiras, em vez de confiar em Deus, que é nossa verdadeira fonte de sustento e segurança. Quinto ponto, o exemplo de Pedro e a confiança excessiva. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus capítulo 26, versículo 33. Pedro confiava em sua própria força. Ele declarou que jamais abandonaria Jesus. No entanto, diante da prova, ele falhou. Portanto, devemos estar atentos para não depender de nossa própria autossuficiência, pois sem Deus somos todos vulneráveis. Pedro, com confiança excessiva em sua própria força, declarou que jamais negaria Jesus, mesmo que todos o fizessem. No entanto, essa autoconfiança o tornou vulnerável e, diante da pressão, ele acabou negando o Mestre. Esse exemplo nos mostra o perigo de confiarmos demais em nossa própria capacidade, subestimando nossa fragilidade e o ataque do inimigo. Quando não reconhecemos nossa dependência de Deus, abrimos brechas para o ataque do inimigo. A verdadeira segurança está em permanecer humilde e vigilante, sabendo que nossa força vem do Senhor e não de nós mesmos. Sexto ponto, a importância da vigilância e da oração. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Devemos vigiar e orar continuamente, pois a autossuficiência nos torna menos atentos às tentações do inimigo. A oração nos fortalece e nos ajuda a manter uma postura de humildade e dependência de Deus. Sétimo ponto, a promessa de segurança para quem confia em Deus. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha em quem me refugio. Salmos capítulo 18, versículo 2. Quando dependemos de Deus e reconhecemos nossa fraqueza, Ele se torna nossa fortaleza, pois é nele que encontramos a verdadeira segurança e estabilidade que nos mantém firmes na fé em Cristo para não incorrermos nas ciladas do inimigo. Finalmente, a vulnerabilidade da autossuficiência é um alerta para todos nós. Quando nos colocamos em uma posição de confiança excessiva em nossa própria capacidade, ficamos expostos às armadilhas e tentação do inimigo. A palavra de Deus nos ensina que precisamos reconhecer nossas limitações e depender totalmente do Senhor. Que possamos sempre lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, buscando permanecer firmes na fé, não por nossa força, mas pela graça e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Bem, queridos, chegamos ao final do terceiro episódio desta série, O Perigo em Subestimar o Inimigo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder o quarto episódio. Nele você receberá mais conhecimento sobre este tema tão essencial para a sua vida espiritual, aumentando seu discernimento, promovendo seu crescimento e fortalecendo sua firmeza para resistir ao inimigo no dia mau. Compartilhe este vídeo com seus amigos. Deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde dos ataques do inimigo. Amém.